E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no nosso perfil. Na aula passada a gente fez tudo isso, criou sobre mim, a parte de educação, os ícones a gente colocou aqui, colocou a experiência profissional, os projetos, né? Então, junto com o link aqui e o footer. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai organizar o CSS e vai começar a fazer a parte de responsividade do nosso site. Então bora lá. Se vocês perceberem, pessoal, nosso CSS está tudo num arquivo só e tá bem desorganizado, tem muita coisa aqui que tá. Olha o tamanho dele primeiramente. E tem muita coisa aqui que tá junto e isso não é legal. Então a gente vai começar a desmembrar o nosso projeto, tá? Então eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar de main.css. O main.css, pessoal, ele vai ser um arquivo principal. Vai ser onde eu vou colocar. Vou até mudar o nome dele aqui para main.config CSS. Porque ele vai ter o que? Ele vai ter esse cara, tá? Pronto. Ele vai ter, se eu vir aqui, ó, e lá em cima do meu HTML, eu tenho o head, eu tenho o container header, depois eu tenho o container education, o technology, mas assim, todos eles estão dentro do main, então eu vou só me preocupar com o container footer não, desculpa, com a configuração do HTML da minha página, que seria esse cara aqui, tá? E aí esse cara aqui vai ficar num arquivo separado e a gente vai separar, desmembrar ele em vários arquivos. Então, como eu já colei aqui, é a configuração padrão que ele vai receber, né? Então, vamos deletar esse cara daqui. Isso não é que criou uma borda, né? Se vocês acharem meio bonitinho isso aqui, tranquilo, mas assim, não é o que eu quero. O que eu vou fazer por enquanto? Eu vou vir aqui no meu style, vou aplicar primeiro o meu config e depois o meu styles. Então vou importar aqui meu config ponto barra css main config. Pronto, voltou ao normal. Agora aqui que eu vou fazer, se eu fechar aqui, eu vou desmembrar o meu container header. Então, novo arquivo, container header.css. E automaticamente eu perco a configuração de container header porque eu desmembrei ele, tá? Então, para eu pegar ele de volta, primeiro eu tenho que seguir uma hierarquia, claro. Primeiro vem a configuração do meu CSS, agora vem o container header. Então, link CSS container header. Pronto. Então, dessa forma, tem que mexer no meu container header. Então, entra aqui e eu mexo só nele. Entende? Tem que mexer na configuração do meu CSS. Eu vou usar o outro reset. Então, tá aqui, ó, main config. Eu vou até renomear de novo isso aqui. Reset.css. Mudei de nome, né? Então tem que trocar aqui. Reset.
Bom, agora a gente já mudou o nome do reset aqui, fez o container header. Dentro do meu container header, eu tenho um container image profile, info profile. Então o que eu vou fazer? Eu posso criar dois arquivos chamado container profile, um arquivo só chamado container profile, e ele vai contar os dois, vai conter os dois CSS. Então, container underline profile.css. Bom, com a nossa classe container profile criada, nosso arquivo CSS, a gente vai pegar tudo que é container info, image e colocar lá dentro. Claro, o certo seria criar um outro arquivo chamado só info profile, image profile, né? Acho que eu vou fazer isso mesmo, pessoal. Eu vou criar um para cada. Vou aqui renomear image profile container info profile.css. Isso, agora tudo que é image profile tá aqui e info aqui. Então, vou pegar aqui, ó, image image. Então vai até aqui o image. Certo? Aí eu tenho um info, profile, info. Deixa eu ver uma coisa. Info, eu tenho uma classe info, vai junto. Então vai até a info aqui. E eu tenho um icon. Ela tem que ver se outros lugares tem o icon também. Peraí. Aparentemente não tem, então o icon vai junto. Cadê o info? Info, tá aqui. Vou salvar e vou salvar o style. Olha o que vai acontecer. Eu perdi totalmente a configuração de layout, de width, de tamanho da minha página. Simplesmente sumiu. Então, para que volte, eu tenho que colocar na minha tag HTML aqui. Só como eu falei, tem uma hierarquia. Primeira configuração, depois o container header, depois quem vem primeiro? Ó, container header, image, depois o info. Então vamos seguir isso. Essa daqui é primeiro o image, agora o info. Ó, se vocês verem o info nem voltou ao normal. Link CSS, CS info. Pronto. Então, dessa forma, eu tenho a minha página de volta, né? Reconstruída com CSS e os arquivos CSS organizados aqui. Deixa eu fechar esse cara aqui, fechar esse aqui. Agora, só que eu tenho esse container info, tá? E um image. O que eu vou fazer com esse cara? Eu vou tacar ele dentro do meu... Eu vou deixar ele aqui no meu styles mesmo. Não vou tacar em lugar nenhum. Deixa ele aqui no meu styles. Eu poderia separar, né, um pra lá, um pra cá, mas eu vou deixar essa configuração dentro do meu styles. Quando se trata de configurações assim, que eu tô chamando uma classe CSS e outra, eu vou deixar assim dentro do arquivo, tá? Aí eu tenho o about me, então, novo arquivo, about me.css.
Vou dar o Ctrl X, vocês vão ver que vão sumir daqui. E vou colar aqui e vou chamar o About Me bem aqui. E logo em cima do style. Bom pessoal, depois que a gente linkou o About aqui, vocês podem perceber que ele retornou a estilização que a gente tinha colocado aqui na página. A gente vai fazer a mesma coisa para educação, tecnologia, experiência profissional e projetos, tá bom pessoal? Então vamos fazer aqui para educação. Só que vocês estão percebendo uma coisa que eu tenho um Technologies Container e depois eu tenho um H2 e eu tenho o box. E o box é onde está o meu card. Ó. Cadê? Lá embaixo. Aqui, ó. É o box onde está o meu card. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um Technology Container, tá? Um arquivo aqui chamado Technology Container. E a gente vai copiar esse cara aqui. E vai tacar aqui. Vamos salvar. Ele vai quebrar aqui o container. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora é a mesma coisa dos outros. Opa, gente, teve um probleminha aqui. Voltei. Então, a gente vai linkar aqui o nosso CSS do Tecnologias Container. Dessa forma ele vai retornar o estilo que a gente colocou, mas a gente precisa também separar essa parte aqui de tecnologias box, tá? Eu não acho esse nome legal, tá? Ainda mais pro i. Pra mim o i tinha que ter um nome de card, mas tudo bem. Vou vir aqui no novo arquivo e escrever Technologies Box.css. E aqui nesse Technologies Box eu vou colocar todos os box. Aqui. Eu vou colocar aqui e vou salvar. Ele vai quebrar tudo. Pode perceber que ficou tudo pequenininho de novo. E a mesma coisa, pessoal. A gente vem aqui, bota o CSS. E Tecnologias Box. E voltou tudo aqui. Então, pessoal, vamos colocar aqui os nossos cards separados. Então, a gente já colocou aqui os cards, né? Do Technology Box. Eu só, como eu disse, eu não acredito que deixar o nome de i é a melhor opção, né? O nome da tag, mas tudo bem. Agora aqui que a gente vai mexer vai ser no container de educação, que é esse aqui. Sim, ele tá primeiro, porém a gente vai separar e vai ficar tudo tranquilo. Vamos olhar ele aqui como é que tá criado. Ele tem o Container Education,
um education list, tá? Nesse caso, pessoal, como é pouca coisa, eu vou jogar tudo no meu container education. Eu vou criar um novo arquivo, chamar só de education.css. E aqui eu vou jogar toda a questão de educação. Jogar aqui, ó, education, tá? Ele vai quebrar aqui e a mesma coisa. Só que em relação à hierarquia, o technologies aí veio depois de education. Então, link css education. Pronto. Então a gente já separou essa parte aqui, o sobre o education technologies. Agora falta o experiência profissional e os projetos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, fechar aqui esses CSS abertos, apagar esse cara aqui. E eu tenho um experience containers e o experience. Então esse cara é um pouquinho maior, tá? Então eu tenho aqui o container, work experience e o containers e o experience é como se fosse um card, né? Então seria até bacana work experience cards. Vai quebrar esse cara aqui, tá? Eu vou copiar esse cara. Em todo lugar que tem work experience, assim, só o experience, não containers, eu vou trocar por work experience cards. Aqui, aqui e aqui. Vou salvar. Pronto, voltou. Então o que eu vou fazer? Novo arquivo. Work experience container.css. E aí eu vou jogar exatamente o experience lá dentro. Pode ver que quebrou, né? Não tá. Ele tá colocando a cor com o padrão da letra branca. Então ele tá botando os números na lista. Então ele quebrou o nosso work experience, porque a gente removeu ele daqui. Então vamos linkar aqui no meu header. Link CSS. Deixa eu apagar esse cara aqui. CSS Work Experience. Vai voltar normal. Pronto. Vamos criar um outro arquivo chamado Work Experience Card. .css. E vamos copiar todos esses caras aqui de cards. Vamos apagar e vamos jogar aqui dentro do cards. Ele quebrou também, só tá com texto aqui, a gente não consegue ver. Por quê? Porque lá no Work Experience... Opa. Dentro do container N2... Ah, tá. É porque o container de experiência, ele só vai colocar o H2 nesse cara. Ah, Léo, por quê? Porque ele tá vinculando... Deixa eu voltar lá no código. Porque ele só tá chamando o H2 e jogando cola. Se eu pegar esse cola e jogar aqui em cima, ele taca, deixa tudo branco. Mas eu vou deixar só no meu H2 mesmo. E o Experience Card já está aqui montado. Agora eu tenho que ir lá no HTML. E falei isso para todo mundo, galera. Não tem para onde fugir. Link CSS. Na verdade até tem, mas primeiro vamos fazer isso aqui. E depois eu mostro o outro jeito. Beleza.
Beleza? Agora a gente vai fazer a parte de projetos aqui e o footer. Vamos aqui, deixa eu fechar o Work Experience. Então, pessoal, tá aqui a parte de projetos, né? E o meu container de projetos ele termina bem aqui. Então eu tenho um project, um card, né, project, e eu tenho um project container. Então, bora lá, criar um project container.css. Tá aqui, project container. Vou colar aqui. Esse cara aqui eu vou fazer igual o meu container info, vou deixar aqui em cima. E esse project container eu vou jogar pra cá. Pronto. E ele vai quebrar quando eu salvar. Pelo menos eu quebro aqui o project. E a mesma coisa, pessoal. Vou vir aqui. Link CSS. E project container. Pronto, ele voltou para cá. E vamos criar mais um arquivo agora chamado project.css. Esse arquivo, pessoal, ele vai ter os nossos cards, que é esses caras aqui, ó. Então ele tá aqui, ó, project com child. Então vou colocar aqui project, vou atualizar e vai quebrar, vai ficar dessa forma, tá? Outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, deixa aqui no meu style. O image project ele tá dentro de project e o info project também. Então tudo isso aqui faz parte do card de project. Então eu vou remover daqui e jogar aqui, ó. E tá totalmente quebrado. Agora a gente pode vir aqui e setar o project no meu CSS, no meu HTML. Tá aqui, ó, project. Pronto, voltou ao normal. E por último o footer, né? Novo arquivo footer.css. Vamos lá no footer, lá embaixo. E aí tem um container footer. Então, aqui no meu style eu tenho um container footer. Vou apagar ele daqui e vou jogar no footer. Salvar os dois. E o footer quebrou na minha página. Então só a gente adicionar aqui o footer. Cadê? Vem aqui, link .css footer. Pronto. Então nosso site tá de pé novamente com o CSS dividido, tá? Deu tudo isso aqui de CSS. E pessoal, se eu quiser, claro, isso é se eu quiser usar uma outra forma de pegar esses CSS, tem um outro jeito, que é linkando o CSS dentro de um arquivo só. Então dessa forma, quando eu coloco o CSS em um arquivo só, eu não preciso vir setando esses links tudo no HTML, dessa forma, tá? Ah, como é que eu faço isso? É simples, porém pode acontecer algumas inconveniências, tá? Pode acontecer alguns erros na hora que você faz isso, que setando aqui direto no HTML não acontece. Mas se vocês quiserem,
Deixa eu só colocar esse style para cá. Funciona assim, ó. Eu vou deixar esse container info aqui. E aqui no início eu vou colocar um arroba import url ponto barra, porque é o arquivo atual. Eu estou chamando a partir desse style e ele está na pasta do CSS. Então tem a visão de todos os CSS que eu criei. E aqui eu vou colocar o reset. É o reset, depois o container header, image profile, info profile. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Container header, info, isso. Depois about me, education. About me, education, technologies container, technologies box. Box. Depois disso vem work experience container e card. Container e work experience card. Isso aqui tá até errado. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu arrumar aqui o nome. Então, Experience Card. Depois eu tenho Project Container, Project e Footer. Então, Project Container, Project Footer e Footer. Project Container, Project Footer. Beleza, dessa forma aqui, pessoal, chamando a partir de styles, se vocês verem aqui no site não tem diferença nenhuma. Se eu vim aqui deixar só o styles aqui e apagar tudo, salvar, nada muda. Os efeitos são o mesmo, tudo aqui é igual, tá? Isso acontece por quê? Porque a gente está fazendo um import dentro do arquivo CSS. Esse arquivo CSS está sendo lido pelo HTML e quando ele lê, ele faz o import de todos os dados dos arquivos CSS que ele tem que fazer. Isso às vezes pode dar alguns erros de import de algumas classes ou IDs que você quer puxar para o seu projeto, mas é uma forma de você utilizar sem colocar aquele bloco de card.